Vamos ficar com a Bíblia aberta, meus queridos? Capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Semana passada nós fizemos aqui a exposição do versículo 3 e do versículo 4. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que a Bíblia nos ensina nos versículos 5, 6, 7 e 8. Tá bom? Quem tiver trago caneta, pode pegar a caneta. Quem tiver trago caderno, que bênção, viu? Agenda, pegue o caderno, pegue a agenda. Bíblia boa é Bíblia riscada, Bíblia anotada. Não, pastor, eu não quero. Obrigado, meu filho. Eu não gosto de escrever na Bíblia, não. Eu gosto que a minha Bíblia fica novinha. Geralmente uma Bíblia novinha, inteirinha, geralmente pertence a alguém cuja vida está em pedaços. E geralmente uma Bíblia que está toda em pedaços pertence a alguém cuja vida está completinha. Então, meu filho, não é pecado escrever na Bíblia, não, tá bom? Pelo contrário, vamos estudar cada vez mais, com cada vez mais atenção, a palavra do nosso Deus. Meus queridos irmãos, quem estava aqui semana passada, levanta a mão, por favor. Quem estava aqui semana passada? Perfeito, perfeito. Semana passada nós falamos sobre lembranças. Os irmãos lembram? Nós falamos sobre a importância de nós plantarmos boas memórias no coração das pessoas que nós amamos. Nós falamos sobre a importância de nós plantarmos boas memórias no coração das pessoas que nos cercam, né? Que tipo de memória nós temos plantado na vida das pessoas, né? Quando o nosso nome é falado, quando o nosso nome é lembrado, qual é a reação das pessoas, né? Será que quando o nosso nome é lembrado por alguém, a pessoa fala assim, vixe? Ou a pessoa fala assim, que bênção, homem de Deus, mulher de Deus. Semana passada a gente falou sobre isso. Paulo estava dizendo que sempre que ele orava pela igreja pelos filipenses, né, pela igreja de Filipos, ele tinha muitas boas memórias daquele povo. E agora no versículo 5 ele continua falando sobre oração, certo? Ele continua falando sobre gratidão. Paulo, ele vai manifestar o seu agradecimento a Deus pela vida dos filipenses e pelo trabalho daquela igreja em várias áreas, né, em vários departamentos da obra de Deus. Para a gente poder conversar sobre o versículo 5, eu gostaria de convidar os irmãos para nós fazermos essa leitura aqui juntos. Vamos lá, desentope a garganta aí, meu filho, deixa Deus ouvir sua voz agora. Vamos ler junto o versículo 5, para que todos façam a leitura na mesma tradução. Vamos fazer a leitura aqui no telão. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Pela vossa, desde o primeiro dia até agora. No versículo 4, versículo 3, Paulo fala da sua gratidão a Deus pelos irmãos lá de Filipos. Quando nós chegamos no versículo 5, os irmãos me ouvem bem aí, amém? Quando nós chegamos nesse versículo aqui, nós lemos o apóstolo Paulo manifestando a sua gratidão a Deus pela cooperação dos filipenses no Evangelho. Então, os irmãos dessa igreja, os filipenses, eles cooperavam com o Evangelho. E Paulo é grato por isso. De que forma que eles cooperavam, irmãos? Olha aqui para o pastor Disseu. Os crentes, os cristãos, eles devem ser participantes da obra do Evangelho. A missão de pregar, a missão de evangelizar, a obra de Deus, ela não era uma responsabilidade exclusiva do apóstolo Paulo. A obra de Deus, ela é uma responsabilidade de toda a igreja, de todo crente que está indo morar no céu, que foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, se tem uma coisa importante que nós aprendemos aqui nesse versículo, é que todos os crentes, eles são participantes da obra do Evangelho, ok? Os crentes, eles participam, eles cooperam com a obra de várias maneiras, mas eu vou elencar aqui as mais importantes, que é dom e tarefa, ok? Dons e tarefas. Os crentes, os homens, as mulheres de Deus, os cristãos, eles cooperam com o Evangelho não apenas com um dom, mas também com uma tarefa, ok? O dom, ele serve para a cooperação do Evangelho? Sim,
Mas o Senhor não quer apenas o meu dom, Ele também quer o meu trabalho. Ele também quer a minha atividade. Olha aqui, quando nós falamos de dom, e quando nós falamos de tarefa, o que é isso? Se você tiver trago caneta, pega a canetinha aí e você vai escrever aí perto do versículo 5. Escreva aí. O dom é a graça. O dom é a graça. E a tarefa é a obra missionária. O dom é a graça. E a tarefa é a obra missionária. Ok? É a obra da pregação, da evangelização. É a obra missionária. Então, todos os crentes, eles são participantes do dom, né, da salvação, da graça. Mas nós não podemos ser participantes apenas dos dons. Nós também precisamos ser participantes das tarefas do Evangelho. Né? Já dizia a mamãe antigamente, esse negócio de vem a nós e vosso reino nada, isso aí não está certo. Né? Eu não sou um consumidor no Evangelho. Eu recebo a graça de Deus, a salvação de Deus, mas a partir do momento que eu recebo essa graça, essa salvação, eu preciso me disponibilizar, ok? Para contribuição no avanço do reino de Deus. Então, aqueles que participam do dom, que é a salvação, eles também devem participar com a tarefa. E qual é a tarefa da igreja, irmãos? A tarefa da igreja é levar o Evangelho, é pregar o Evangelho. Nós chamamos isso de obra missionária, certo? Obra missionária é justamente a obra da evangelização, é a obra da pregação da palavra. Então, todo aquele que foi chamado para ser participante do dom da igreja, ou seja, da salvação, ele também é chamado para participar da tarefa da igreja, que é a evangelização, que é a obra missionária, tá bom? Olha para seu vizinho que está aí do seu lado, diga para essa pessoa, mas diga mesmo, tá bom? Diga para essa pessoa que está perto de você, diga assim: meu irmão, venha a nós e vosso reino nada, está errado. Receba a salvação, mas ajude a igreja a avançar também, certo? Quando nós somos ligados no corpo de Cristo, nós passamos a ser participantes do dom da igreja, dom, salvação, e da tarefa da igreja, que é a evangelização, tá bom? Então olha aqui, a igreja de Filipos, além de serem salvos, além de receberem o dom da salvação, eles também eram cooperadores no Evangelho. Então eu vejo aqui que eles não são apenas recebedores, eles também produzem no reino, ok? Eles eram cooperadores do Evangelho. Agora, o que é ser um cooperador no Evangelho? Paulo está dizendo que ele é grato a Deus, porque os filipenses, eles cooperavam no Evangelho. Então vamos lá. O que é cooperar com o Evangelho? Eu pergunto para os irmãos, quem é que nos salva, irmãos? Quem é que nos salva? É Jesus. Só que aprenda isso. Embora nós sejamos salvos por Deus, quando o assunto é salvação, irmãos, é Deus do começo ao fim. Só que preste atenção, eu e você, nós somos chamados por Deus, no Evangelho, a sermos cooperadores desta obra. É Deus que salva? Sim, mas a igreja coopera. Pastor, me explica como que a igreja pode cooperar. Veja bem, quem é que abre o coração do ouvinte para crer no Evangelho? Quem é que faz isso? Quem é, irmãos? É a sabedoria do pregador? É a eloquência do pastor? Quem é que abre o coração do ouvinte para o Evangelho? Quem é? É o Espírito Santo. Agora eu pergunto para vocês, quem é que prega a palavra? É a igreja. É o crente. Coisa que Paulo fala aqui, aconteceu lá em Atos 16. Então, para a gente entender melhor.
Onde é que a igreja de Filipos começou, irmãos? Essa igreja começou na casa de quem? De Lídia, né? Foi a igreja de Filipos começou na casa de Lídia. Então, desde o primeiro dia, quando Paulo fala do primeiro dia, que dia foi esse aqui? O dia que a Lídia converteu. Foi o primeiro dia da igreja de Filipos, certo? Então, desde aquele acolhimento que eles acolheram o apóstolo Paulo em casa, certo? Até o dia em que Paulo escreveu essa epístola, sempre essa igreja cooperou com ele, certo? Nós vemos no capítulo 4, versículo 15 e 16 aqui de Filipenses, que quando Paulo estava lá em Tessalônica, a igreja de Filipos mandou sustento financeiro para ele também. Nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, que quando Paulo estava lá em Corinto, a igreja de Filipos também estava ajudando ele financeiramente. Está lá em 2 Coríntios 11, versículo 9. Nós vemos aqui em Filipenses, capítulo 1, lá no versículo 18, que quando Paulo estava em Roma, essa igreja, a igreja de Filipos, também colaborou com ele, financeiramente. Então, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Né? Hoje, esse é um versículo que está popular no Brasil hoje, né? Depois que o hino foi lançado. Quem começou a boa obra... E esse hino, ele é bíblico, irmãos, ele é bíblico, certo? Agora, vamos entender esse versículo aqui, tá bom? Vamos entender esse versículo aqui. Eu quero perguntar para os irmãos o seguinte: qual é o tema do versículo 6? Que boa obra é essa que Deus começou em nós? Que é isso? Qual é a boa obra? Qual é o tema dessa passagem? Não, nós temos que olhar para o versículo 6 não de forma isolada. O versículo 6 ele faz parte de um texto, ok? E desde o versículo 3 até o versículo 6, ou seja, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, nós temos um tema aqui. E qual é o tema que está sendo falado aqui? Qual é o tema central de toda essa passagem aqui? Você vai escrever aí. É a segurança da salvação. Certo? É a segurança da salvação. Obrigado, irmão. Paulo está discorrendo sobre esse assunto desde o versículo 3. Segurança da salvação. Então, dentro desse assunto, olha o que está escrito no versículo 6, a parte A. Tendo por certo isto. Em algumas traduções diz, estou plenamente certo. Isso é uma convicção, irmãos. Tem coisa que a gente acha, mas tem coisas que são convicções. Então, o que Paulo está falando aqui no versículo 6 é uma convicção. Convicção de quê, irmãos? É a convicção da salvação. Certo? É a convicção da salvação. Então, olha aqui para mim. A salvação do crente não é uma possibilidade, irmãos. Não é. A salvação do crente, ela é o quê? Certeza. O que eu pergunto para todo mundo que eu batizo? Antes de batizar, eu faço uma pergunta. Eu olho na biloca do olho, assim, da pessoa, sério, e eu pergunto assim, fulano de tal, você tem certeza da sua salvação? Se a pessoa falar assim, rapaz, sei não, depois então eu não vou batizar não. Não batizo. Vamos voltar para o discipulado, você precisa ter essa convicção. Porque olha aqui, irmãos, a salvação, quem começou a boa obra que é a salvação, certo? Paulo fala de uma convicção. Então a salvação na vida do crente não é uma possibilidade. A salvação na vida do crente é uma certeza. Certo? Então quem é salvo, olha aqui para mim, sabe que é salvo. A Bíblia diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos seus filhos. Ok? Então quem é salvo, sabe que é salvo. A Bíblia nos dá essa convicção. E nós temos a convicção de salvação porque nós somos super crentes,
super santos, porque nós subimos 40 montanhas, porque nós lemos a Bíblia tantas vezes e porque nós agora somos pessoas perfeitas. Amém? Oh. Nós somos salvos porque nós temos a convicção de que uma graça que nós não merecemos nos alcançou. Certo? Então, mas isso é uma convicção. Eu creio que o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário é suficiente para aplacar a ira de Deus e pagar o preço da minha transgressão. Certo? Então, salvação, para quem está em Cristo, não é uma possibilidade. Para aqueles que estão em Cristo, a salvação, ela é uma certeza, convicção. Eu fui fazer um batismo lá no Ceará, irmãos. Aí eu fui batizar um senhor de 70 e alguma coisa, 73, 74 anos. Aí eu perguntei para ele assim: você tem certeza da sua salvação? Aí ele respondeu assim: 70%. Aí o povo começou a sorrir e eu disse: 70%? Pois 70% eu não lhe batizo não, meu senhor. Aí ele: oxente, não, 70% nós não faz batismo não. Nós só faz batismo de quem tem certeza. Eu vou enterrar uma pessoa que eu não tenho certeza se ela morreu? Já pensou? Isso é um crime, irmãos. O caba está vivo, respirando, eu vou fazer enterro? Não, a gente só enterra depois que tem certeza que morreu. Porque o batismo é um sepultamento, está lá em Romanos capítulo 6. Então, eu falei para ele: 70% não. Aí o dirigente da igreja foi lá, sentou com ele, conversou, explicou mais algumas coisas. Aí depois eu voltei, perguntei de novo. Aí, tem certeza? Rapaz, agora o pastor me explicou, agora eu tenho 100. Ah, agora eu vou lhe batizar. 100% eu batizo, 70% eu não batizo não. Porque não se enterra quem não é defunto. Só enterra defunto. Então, a parte A do versículo 6, nós vemos aqui uma convicção de salvação. Certo? Então, quando Paulo fala de salvação, irmãos, ele não está falando de algo que ele acha, que ele tem, sabe, uma sugestão vaga lá longe, vai que dá certo, né? Vai que cola, talvez dá certo. Não, salvação para o crente não é isso. A salvação do crente está garantida. A salvação do crente é uma convicção. É uma convicção. A verdadeira salvação, ela é uma convicção inabalável, irmãos. Pastor, mas eu sou tão falho, eu não sou tão perfeito quanto eu gostaria de ser. Ok, mas você está abrigado na sua justiça ou na justiça de Cristo? Porque se você está abrigado na justiça de Cristo, então a salvação, ela é uma certeza. A Bíblia diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para todo mundo. Não. Para aqueles que estão em... Beleza, então você está salvo, pode pecar à vontade, não pode? Opa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estes não andam mais segundo a carne. Agora eles andam no Espírito. Então eles andam no Espírito, não para serem salvos, mas porque eles são salvos. Ok? Então, a obra, ela não é um requisito para a salvação, mas ela é uma evidência da salvação. A santidade. Tá certo? Então olha aqui. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. A salvação do crente é uma convicção. O inferno pode se levantar com as suas acusações. O mundo pode tentar nos tirar. Mas eu estou convicto. Sabe outra coisa que Paulo disse? Eu tenho certeza. Lá em Romanos 8, ele escreveu aqui outra certeza que ele tinha. Eu gosto desse texto. Paulo disse assim, Romanos 8, 35. Paulo disse assim, 38. Porque estou certo, outra convicção dele, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura,
nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Convicção, irmãos. Entendeu? Convicção. Paulo não tinha medo, irmão, de vela preta, de macumbeiro, de passar por baixo de escada. Não tinha esse negócio. Convicção de salvação. Porque estou certo. Eu tenho certeza. Bendito seja o nome de Jesus. Estou plenamente certo. Certeza, irmãos. Outra coisa. Olha aqui o agente da salvação. Porque estou certo que aquele, versículo 6, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês. Aquele aqui se refere a quem, irmãos? Quem é que começou a boa obra em nós? Jesus, irmãos. Foi Cristo. Então olha aqui, Paulo, ele aponta Deus como o agente da salvação. É Ele que opera a nossa salvação, ok? Quem é que começou a boa obra? Não, foi eu, pastor. Eu disse, eu vou para a igreja. Não foi você. Você reagiu, mas quem deu o start, quem foi? Foi Jesus. Não, eu me converti porque eu decidi, eu disse, eu vou. Meu filho, se tu disse eu vou, é porque Deus trabalhou em ti. Porque se Deus não trabalha em ti, você ia dizer assim, não vou. Né? Eu já disse aqui, o que você fez certo nessa vida, foi Deus através de você. Agora, o que você fez de lambança na vida, de errado, aí foi você mesmo que fez. Não foi Deus não. Tá? Então, a vir para Jesus, foi Deus que fez isso. Então, quem é que começa a boa obra? É Deus. Então, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Foi Deus que planejou a salvação. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que abriu o seu coração. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te regenerou. Foi Deus que te deu o arrependimento para você crer na palavra. Foi Deus que te deu a fé salvadora. Foi Deus, irmão. Foi Deus que justificou você. É Deus que está santificando você. E é Deus que vai glorificar você no dia que Jesus voltar e arrebatar a igreja. Ele é o agente da salvação. Certo? É Deus. A salvação vem dele. É Deus que faz. Amém, irmãos? Amém. Ele é o agente. Então, quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de algo que vem da onde? De Deus, irmão. A natureza do pecado, ela está em nós. Mas a natureza da salvação está em Deus. Deus é quem compartilha conosco. Tá certo? Então, boa obra. Pega a canetinha, circula boa obra, escreve na frente, salvação. Pega a caneta, circula aí, ou sublinha boa obra, escreve na frente, salvação. É sobre isso que Paulo está falando aqui. É o soteros. Do grego, salvação. Então olha aqui, irmãos. Pode escrever aí, escreve salvação. Depois você olha aqui para a minha gravata. A salvação, ela é colocada aqui como uma boa obra que Deus começou em nós. Então olha aqui. Salvação não é apenas algo que Deus faz por nós. Salvação é algo que Deus opera em nós. Enquanto você está aí sentadinho ouvindo a palavra, Deus está operando a salvação dele em você. Aleluia. Certo? Agora, essa é a dinâmica da salvação. Certo? Paulo tem isso em mente. Ele tem isso em mente. Olha aqui para o pastor Disseu.
o mesmo Deus que começou essa obra, Ele está fazendo até agora, e Ele prometeu completá-la antes do dia final, certo? Ele vai completá-la. Ele começou, Ele está fazendo, e Ele vai completar. E olha aqui para a minha gravata, Deus nunca deixou uma obra inacabada. Eu aprendi com o pastor Edmund Speaker, que quando eu morrer, quando eu partir para a eternidade, eu quero que escreva no meu túmulo, obra terminada. Porque quando nós partirmos para a eternidade, aí sim, a obra estará terminada. Até lá, Deus está trabalhando em você. Ele está te santificando. Ele está te conformando à imagem de seu Filho, a varão perfeito, Jesus. Então, cada dia que passa, Deus está santificando o crente. Ou seja, esse crente, a cada dia que passa, ele está mais parecido com Jesus e menos parecido com o mundo. Se com o passar do tempo eu não tiver mais parecido com Jesus, então eu estou desviado. Eu disse aqui domingo, desviado não é só quem saiu da igreja. Desviado é quem não está sendo mais santificado. É aquele que está se corrompendo com o passar dos dias. Esse é o desviado. Certo? Então, mas o crente salvo, ele está sendo santificado. Existem 3 tempos diferentes para a salvação: passado, presente e futuro. Quantos tempos eu falei, irmãos? 3 tempos. Passado, justificação. Então, no aspecto justificação da salvação, nesse aspecto aqui, nós já fomos salvos. Eu já ensinei aqui, quando a gente estava fazendo a exposição de Romanos. Justificação não é um processo. Justificação é um ato soberano de Deus. Nós já fomos declarados justos no tribunal de Deus, quando a justiça de Cristo foi imputada a nós. Então, justificados, nós já fomos. Acabou, tetelestai. Então, a justificação é o aspecto passado da nossa salvação. Mas a salvação não fala apenas do aspecto passado. A salvação também fala do presente. O que Deus está fazendo agora? Santificando. Ok? E quem é que Deus santifica? Somente. Certo? Eu já vi crente reclamando dos processos de Deus na vida dele. Mas olha aqui para mim, se Deus está te santificando, dá glória a Jesus, te alegra. Isso é uma evidência que Ele já te redimiu. Porque Deus não perde tempo santificando bode. Bode não é santificado, bode tem que ser redimido, tem que ser convertido, regenerado para a ovelha, para depois ele ser santificado. Certo? Uma vez perguntaram para mim o seguinte: pastor Tisseu, o trabalho de aconselhamento bíblico que é feito aqui na igreja, o senhor faz esse trabalho com uma pessoa que não é crente? Aí eu disse: o ímpio, ele não precisa de aconselhamento, o ímpio precisa de evangelismo. Ele não precisa ser aconselhado, ele precisa ser evangelizado. Aí se ele reagir ao evangelho, se converter, e depois estiver passando por um processo difícil, aí ele não vai ser evangelizado de novo, aí ele vai ser aconselhado. Diga aí para seu vizinho, diga: meu irmão, diga, mandamento é para ovelha. Mandamento é para ovelha. Eu já vi os cabas debochando: não, negócio de Bíblia aí, isso é um livro ultrapassado, isso aí não é para mim não. Não é mesmo não, mandamento é para ovelha, não é para bode. Não, esse negócio aí, rapaz, o caba só pode conhecer a mulher intimamente depois que casar, isso não existe mais não. Tá bom, seu fornicador. Isso não é para você não. Mandamento é para ovelha, santificação é para quem já foi justificado. Eu não perco tempo santificando quem não foi justificado. Eu não perco tempo com isso. Se eu estiver lidando com pessoas que não foram salvas ainda, eu vou perder tempo, irmão? Eu vou doutrinar, Não.
Vamos supor, nós estamos fazendo um culto na rua. Fizemos um culto sábado, né? Na rua. Mensagem de salvação. Uma mensagem como essa é completamente diferente. Aqui é pregação expositiva, é ensinamento, é mandamento. Isso aqui é para quem? É para a ovelha. Agora no domingo, irmãos, tinha muito descrente aqui. Tinha muita pessoa que ainda não foi regenerado. Então, quando eu me deparo com um bode, eu vou tacar evangelho nele, eu vou evangelizar ele, na esperança daquele bode virar uma ovelha. Aí aquele bode vira uma ovelha, aí eu trago ele para o discipulado, para o culto de ensino, para a escola dominical. Porque aí nós vamos trabalhar o aspecto presente da salvação na vida dele, que é a santificação. Então vamos lá. Eu falei que a salvação tem 3 tempos diferentes: passado, presente e futuro. Então, justificados, nós já fomos. Santificados, nós estamos. E o futuro, pastor? Glorificados, nós seremos. Deus só santifica na terra aqueles que Ele está preparando para serem glorificados no céu. Bendito seja o nome de Jesus. Aguenta o processo, meu filho. Aguenta as provas, atravessa esse deserto. Não olha para trás, não. O que lhe espera é a glorificação. Eu já vi o spoiler, irmão. Está lá em Apocalipse. Vai valer a pena. No final vai dar tudo certo, irmão. Ah, mas o mal parece que está vencendo. Parece, irmão. Eu já li o final. Quem vai vencer é Jesus. Quem vai vencer é Jesus. Tá? Então, no aspecto da justificação, nós já fomos salvos. No aspecto da santificação, nós estamos sendo salvos. E no aspecto da glorificação, nós ainda seremos salvos. Quando, pastor Disseu? Quando a trombeta soar. E a parousia, lembra de Tessalonicenses? Parousia, quando o arrebatamento da igreja acontecer, quando Jesus Cristo voltar, a bendita esperança. Nesse dia, nós seremos glorificados. Então, essa é a consumação da salvação. Então, olha aqui. A boa obra que Deus começou em nós, essa boa obra é o quê? A boa obra é o quê? Quero ouvir a voz das mulheres. Essa boa obra é o quê? Agora os varão, a boa obra é o quê? Salvação. É isso aí. Aquele que começou a boa obra, ou seja, redenção, ele a aperfeiçoará, santificação, até o, vamos lá, irmão, até o dia de Jesus Cristo, glorificação. Então nós temos aqui no versículo 6, os 3 aspectos da salvação: passado, presente e futuro. Redenção, santificação e glorificação. Paulo apresenta tudo isso em um versículo só. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Quando nós cantamos esse hino, nós estamos cantando os 3 aspectos da salvação. Certo? Aquele que começou a boa obra em você, aquele que te redimiu, ele vai te santificar até o dia que você for glorificado. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Você sabe por que Deus vai te santificar até o dia do arrebatamento? Porque Deus não desiste de você. E ainda bem que Deus nunca desiste de nós. Ainda bem, irmãos. Nós podemos até desistir, mas Deus não desiste de nós. Está vendo que a salvação é uma garantia? Quem é que garante a salvação? É quem começou ela. E quem que começou? Foi Jesus, foi o Senhor. Certo? Então, irmãos, Deus não deixa nada incompleto. Se Ele começou a boa obra em você, Ele vai terminar. Se Ele te chamou, é porque você é dele. Você pode até querer esticar o pescoço lá para fora e ficar assim, ó. Mas o amor de Jesus vai lhe dar uma taca e lhe traz de volta para Ele.
O amor do pastor, às vezes, quebra a patinha da ovelha. Porque ele não quer que essa ovelha de noite saia de perto do aprisco e vire uma presa para o lobo. Então tudo isso aí é santificação, né? Tudo isso é santificação do Senhor. Quem começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo é o dia do arrebatamento, é a volta de Jesus. Diga aí para seu vizinho: Deus não desiste de você. Não, põe mais sal nesse negócio. Fala: te alegra, meu filho. Deus não desiste de você. Aleluia. Paulo disse em Romanos capítulo 9: os que ele conheceu de antemão os predestinou. Aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou. Então a nossa salvação não é uma possibilidade vaga. A nossa salvação, dá glória a Jesus, é uma certeza inabalável. Por quê? Porque quem começou a boa obra vai completar. Vai. Foi Jesus que começou essa obra em mim. E Ele vai completá-la. Ele vai fazer, Ele está fazendo. E Ele vai completar. Amém, irmão? Pastor, mas está difícil hoje em dia. Estou passando muita luta, eu sei. Nessa vida aqui, nós ainda estamos gemendo, irmãos, debaixo do peso, do fardo do pecado. Nós fomos livres da escravidão do pecado, mas nós ainda não fomos livres da presença do pecado. Mas fica tranquilo, quando o dia do Senhor chegar, quando nós formos glorificados, aí além de sermos livres do poder do pecado, nós também seremos livres da presença do pecado. Glorificação. Só que aqui nessa vida nós estamos presos a um corpo carnal, né? Um corpo de fraqueza, um corpo que ama aquilo que não agrada o Senhor. Aqui nessa vida nós ainda somos, sabe, um ser inconstante. Um dia que é Jesus, no outro dia está emburrado, né? Um dia que é o céu, no outro dia está sendo tentado pelas coisas dessa vida. Enquanto nós estivermos presos a esse corpo corruptível aqui, nós seremos o quê? Humanos. Esse ser confuso, esse ser contraditório, nós estamos presos a essa humanidade. Por isso que nós ainda tropeçamos, irmãos, em muita coisa. Mas quando Jesus voltar, quando esse dia chegar, meu filho, aí aquele que começou a boa obra, num abrir e fechar de olhos, ele nos glorificará. Isso que é corruptível, revestir-se-á da incorruptibilidade. E isto que é mortal, revestir-se-á da imortalidade. Aí pecado, acabou. Até lá, aguenta o processo. Até lá, filhinho, não pequeis. Mas se pecar, não se isola, não foge. Porque você tem um advogado nos céus, diante de Deus, Jesus Cristo justo. Até lá, luta para não pecar. Até lá, luta com a sua carne. Mas se perder a luta, não fica caído. Lembra da cruz, lembra da graça e te levanta. 7 vezes o justo cairá. Pode até cair, mas 7 vezes o Senhor, o autor da salvação, levanta ele pela mão. O irmão me ligou, a ligação caiu, aí ligou de novo. Pastor, a ligação caiu. Eu digo, cair é do homem. Caiu, nós levanta. Né? Caiu, levanta, irmão. Porque quem começou a boa obra, ele vai completar. Porque quando a gente cai, o que o diabo tenta colocar na cabeça? O que Caim fez depois que ele matou Abel? Se escondeu. Se isolou. O que Adão fez depois que ele pecou, que ele comeu lá o fruto? Se escondeu, se isolou. Até hoje, o que o diabo tenta as pessoas a fazerem quando elas erram? Se isolar, fugir, se esconder. Não, eu caí, eu decepcionei, eu errei.
eu não tenho mais, eu não mereço mais estar lá. Espera aí, meu filho, em nome de Jesus. Quem foi que começou essa obra em você? Foi tu? Quem foi que começou essa obra em você? Quem foi? Então, se foi ele que começou, ele prometeu, e ele é fiel para cumprir a promessa. Se ele começou essa obra, ele vai completá-la. Tu vai se levantar e Deus vai te levantar. Deus cria, Satanás deforma, mas Deus não pede para o diabo. Aí Deus vem e reforma. Deus salva, Satanás desvia, mas Jesus vem e reconcilia. Deus forma, Satanás deforma, aí Jesus vem e reforma. Quem começou a boa obra? Dá glória a Jesus, irmão. Dá glória a Jesus, Ele que começou a boa obra em você. Eu disse aqui no início do culto, irmãos, nós não estamos aqui porque nós somos cheirosinho nem bonitinho, nós estamos aqui por causa dEle. É por Ele, é para Ele, e dEle são todas as coisas. É nele que nós vivemos, é nele que nós movemos, é nele que nós existimos. Por isso que Paulo trata a salvação como uma convicção. É por isso que Paulo trata a salvação como uma certeza. Estou certo, estou convicto. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura me separa desse amor, porque esse amor é o amor de Deus, revelado a nós em Cristo Jesus. Por isso que a salvação é uma convicção. Só que quando eu não tenho essa convicção, no dia que eu erro, no dia que eu falho, eu me isolo, eu me escondo, eu me afasto. Porque na minha cabeça a salvação é uma conquista da minha força, da minha bondade. Aí o dia que eu não consigo ser bom, eu me escondo. Para de se apoiar na sua obra e se apoie na obra de Cristo. Quem começou a boa obra? Não foi você, foi Ele. E o que Ele começa, Ele termina. Ele é fiel. Tu vai aguentar sim. Eu não sei se eu vou ter força. Vai. Como é que você garante que eu vou ter força, pastor? Eu sou tão fraco. Eu garanto porque quem começou essa obra em você foi Jesus. E é Ele que vai completar. E é a força dEle que vai te sustentar. E se você cair, é a força dEle que vai te levantar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. É isso que a Bíblia ensina. É isso que esse versículo está dizendo. Glória a Jesus. Então, irmão, salvação é obra de Deus. Se existe alguma coisa na salvação digna de louvor, esse louvor é para Deus. Porque é Deus do começo ao fim. Amém, irmãos? Amém ou amém? Isso. No versículo 6, a salvação é uma obra iniciada e continuada que ainda está para ser terminada. Versículo 6. Quando nós chegamos no versículo 7, a salvação, ela já está mais ligada à produção de fruto, certo? Produção de fruto. Porque o salvo, que está sendo santificado, segundo Paulo, ele produz fruto na graça do Senhor. Vamos ler o versículo 7 para a gente entender melhor isso aqui? Versículo 7, enquanto os irmãos preparam aí, só para terminar o 6 aqui. A salvação é uma obra tripla. É a obra que Deus faz por nós, em nós e por meio de nós. A obra que Deus realiza por nós, salvação. A obra que Deus realiza em nós, santificação. E a obra que Deus realiza através de nós, o serviço, a obra missionária. Então a salvação ela é tripla. Ok? Salvação, santificação e serviço. É o SSS, doutor. Salvação, santificação e serviço. Então quem é salvo está sendo santificado e está dando fruto, está trabalhando, está tendo serviço. Tá bom? Guarda esse negócio aí. Serviço está aqui no versículo 7. Tá? Versículo 7.
3 coisas aqui do versículo 7. Vamos ler esse texto aqui? Eu gostaria de ouvir a voz dos irmãos. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Como? Espera aí, irmão, eu senti que está faltando algumas vozes aqui nesse coral. Vamos de novo. 1, 2, 3. Como? Porque vos retenho, pois todos vós tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Então, versículos 7, 8 e 9, irmãos, nós vemos aqui pelo menos 3 coisas. No versículo 7, nós vemos aqui que Paulo traz esse povo dentro do coração. Esse povo estava dentro do coração de Paulo. No versículo 8, nós vemos que Paulo traz esse povo sempre na memória, na mente. E no versículo 9, nós vemos que o apóstolo Paulo sempre leva esse povo também nas suas orações, certo? E o apóstolo Paulo, ele traz os crentes de Filipos no coração de 3 maneiras. Quantas maneiras, irmãos? 3 maneiras. Está aqui, no sofrimento pelo Evangelho, na obra do Evangelho e na compaixão de Cristo. Pastor, me mostra isso aqui no versículo, eu gosto de aprender. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 7, Paulo diz assim: como tenho por justo sentir isso de todos vocês, porque vos retenho aonde? Em meu coração, pois todos vocês foram participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Então, quando Paulo estava algemado, irmãos, lá na prisão, ele trazia os filipenses consigo no coração, e os filipenses não deixavam de ajudá-lo, mesmo ele estando preso, mesmo ele estando algemado. Paulo traz os filipenses no coração, no sofrimento também, né, nas suas algemas, porque essa igreja, irmãos, a igreja de Filipos, como nenhuma outra, ela foi solidária com o apóstolo Paulo, mesmo nos tempos que ele estava preso. Mesmo na hora que ele estava, sabe, nos momentos mais difíceis, a igreja estava lá. A contribuição da igreja estava lá. Então, esses crentes aqui, eles foram um bálsamo de Deus na vida do apóstolo Paulo. Né? Irmãos, como é gratificante nós sermos bálsamo de Deus na vida de um missionário, na vida de um Paulo. É gratificante demais. Essa igreja aqui, ela foi um bálsamo do céu para o apóstolo Paulo nas horas mais difíceis da vida dele. As horas mais difíceis. É por isso que onde Paulo ia, Paulo levava esse povo no coração. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos de Filipos. Então Paulo trazia eles no coração nas horas de sofrimento. Paulo também trazia eles no coração, olha aqui, ó, versículo 7. Lá no finalzinho, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Então, quando Paulo estava preso, ele trazia o povo no coração. E quando ele estava pregando o Evangelho, fora da cadeia, ele continuava trazendo os irmãos de Filipos dentro do seu coração. Glória a Deus, irmãos. E olha o que ele diz aqui. Ele diz, tanto nas minhas prisões, como na... Qual palavra que está aqui? Defesa e confirmação do Evangelho. Confirmação do Evangelho é pregar. E defesa do Evangelho é o que, irmãos? Pega a canetinha aí. Circula defesa. Aí você vai escrever na frente o original. O que Paulo escreveu aqui foi apologia. É de onde vinha a palavra apologética. E apologia é o quê? É defender a fé dos ataques de fora. Então Paulo, além de ser um missionário, irmão Hélio,
Paulo era um apologeta. Além de pregar o evangelho, ele defendia o evangelho dos falsos profetas, dos falsos mestres. E eu aprendo com o apóstolo Paulo, além de ser missionário, ser pastor, e além de ser pastor e missionário, ser também um apologeta. Porque missionário é uma coisa, pastor é outra, viu? O missionário, ele tem a unção de Deus para plantar, e o pastor, ele tem a unção de Deus para cuidar. E o apologeta, ele tem a função de Deus para defender. Paulo é tremendo, né, irmãos? Deus usava Paulo de forma muito tremenda. Missionário, pastor, porque coração de Paulo é coração de pastor, irmão. Paulo amava esse povo mesmo. Missionário, pastor e apologeta. Tanto nas minhas prisões como na defesa, né? Apologia, ele escreveu aqui no original. Certo? Então olha aqui, o que eu aprendo aqui com Paulo? Rapidinho. O crente, ele precisa estar preparado para defender o evangelho. O crente tem que estar preparado para isso. Pastor, mas como que eu vou me preparar? Meu filho, curso de ensino é uma preparação assim, top. Aí se você pegar EBD, aí é o combo completo. Ok? EBD e curso de ensino. Eu já disse aqui e repito, eu não creio num pregador, num ensinador que não gosta de EBD. Pode ser homem, mulher, quem for. Chegou aqui, olha, esse negócio de EBD não é para mim, eu sou poderoso demais, eu sou fogo demais para EBD. Não, né? Isso aí tem nada de Bíblia nisso, tem nada de evangelho nisso. Né? Isso é puro orgulho e preguiça, somente. Só orgulho e preguiça. Tá? Então, nós precisamos, olha aqui para o pastor Disseu, nós precisamos estar preparados para defender o evangelho. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 11, por favor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 11, parte B, pode avançar. Ah, que eu pus certo esse versículo. Aqui é a segunda. Põe primeiro aos Coríntios, por favor, irmão. Não, essa aí também não. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Peraí. Vamos para a segunda referência, 1 Pedro 3 e 15. Coloca 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Volta no 14. 15. Pronto, olha aqui. Eu gostaria de ouvir a voz dos irmãos aqui, tá? Nós estamos falando sobre defender o evangelho e sobre sempre estarmos preparados para isso. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Antes, o Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a esperança do crente? Nós aprendemos em Tessalonicenses. É o céu. É a glorificação, a volta de Jesus. A Bíblia diz assim, irmão, santifica Cristo no teu coração e sempre esteja o quê? Pronto. Fala aí para o seu vizinho, sempre esteja pronto. Você tem que estar pronto. Qualquer, pode ser um rei ou um servo,
qualquer um que perguntar para você, rapaz, tu é crente por quê? Tu vai na igreja para quê? Tu vive assim por quê? A Bíblia diz: estejam sempre preparados para responder. E Paulo ainda diz, com mansidão e temor, porque tem gente que não sabe responder, aí para disfarçar que não sabe, dá logo uma patada, né? Dá logo uma tirada de tempo, como diz aqui no Piauí. Não, você e eu precisamos sempre estar o quê? Prontos para responder a qualquer questionamento, para defender o Evangelho. Agora eu pergunto, você está pronto? Você é crente por quê? Você vem na igreja para quê? Domingo agora é ceia. Viu, irmãos? Domingo agora é Santa Ceia. CC para quê? Por que o culto de ceia você não pode inventar uma viagem, fazer alguma coisa aí no outro canto? Por que o culto de ceia o crente tem que estar na igreja? Por quê? Você sabe explicar isso? O crente tem que estar sempre o quê? Preparado. Pastor, não estou preparado. Pois te prepara. Abre essa Bíblia. Em nome de Jesus. Vai ler esse negócio, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Se prepare. Irmão, meu coração fica sentido quando eu ouço apologetas dizerem que a nossa geração é uma das gerações mais analfabetas de Bíblia que o Evangelho já teve. Como é que pode nós sermos tão analfabetos de Bíblia, sendo que está tão fácil, irmãos? Tem Bíblia impressa, tudo que é tipo, irmão. Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia da criança, Bíblia de preto, Bíblia anotação em vermelho, letra gigante, letra pequena, NVT, ARC, NVI e não sei o que lá. Irmão, tem tanta, está tão acessível. Bíblia no celular, Bíblia impressa, Bíblia no computador. Por que nós não estamos preparados para responder qualquer um? Aí o problema é o quê? O problema é as provas, irmão? O problema é a inflação, pastor. É a taxa de juro. É nada, cria vergonha, rapaz. O problema é as costas, que está doendo. Cria vergonha. O problema é as vistas, pastor, que está cansada. Meu querido, tem Bíblia em áudio. E qual que vai ser a desculpa agora? Em Bíblia em áudio. Me procura, eu passo para você num pendrive. R$20, você compra um pendrive, eu passo para o seu pendrive. Bíblia em áudio. Vai escutar a Bíblia, irmão. Você só não vai estar preparado para responder qualquer um se tu não quiser. Não, pastor, mas fulano de tal é surdo. Mas tem Bíblia em braille. Em tudo, irmão. Em tudo. Olha aqui, irmão, se depois de hoje você continuar sem buscar isso aqui, sem saber responder, o camarada chega lá, o testemunho de Jeová. Domingo eu cheguei na escola dominical, o testemunho de Jeová estava aqui, descendo a rua. Aí eles passou olhando na igreja, eu digo, bora entrar. Ah, não. Bora. Mas tem crente que não pode conversar com o TJ, não, senão o TJ dá um cor nele. Ele não sabe de nada, ué. Ele não sabe falar da esperança dele. Estuda, meu filho. Ali é a palavra. Eu lembro, irmão, eu estava fazendo faculdade. Aí o rapaz sentou do meu lado na classe. TJ. Noivo de uma TJ, filha de ancião. Do testemunho de Jeová. Aí eu pegava e levava a Bíblia para a faculdade, irmão. Dava a hora do intervalo, o povo ia para a cantina para comer salgado e beber Coca-Cola.
Eu até que eu queria ir, mas não tinha dinheiro, irmão. Então eu ficava na sala mesmo, para não passar vontade. Mas aí eu vou ficar na sala olhando para a parede? Não, eu vou ler minha Bíblia. E eu estou lá lendo a minha Bíblia. E aquele camarada ficou impressionado com aquilo. Rapaz, eu vou no salão, mas eu não... É raro a gente ver esse apego à Bíblia. Você é de qual igreja? Foi a Assembleia de Deus, sabe, da Assembleia. Aquela, sabe, é da Assembleia. Ele, que interessante. Aí foi a abertura, irmão. Aí eu peguei, ele, não, eu sou testemunho de Jeová, tal, a minha noiva, ela é testemunha também, eu fui para o salão através dela, o meu sogro é ancião é os pastores de lá. Aí eu digo, Jesus dos crentes, onde é que o senhor está fazendo eu entrar bem aqui? Aí eu peguei, irmão, cheguei em casa, aí Deus me deu uma estratégia, vai pesquisar. Aí eu achei um livro, eu indico para vocês a leitura, chama Como Responder às Testemunhas de Jeová, versículo por versículo. Aí eu baixei o PDF. E eu não li não, eu comi esse livro. Aí se antes eu fugia de TJ, agora eu estava caçando TJ assim, ó. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem tudo que nós precisamos para não ser levado por heresia. Tem tudo, irmão. Tem tudo, né? E eu comecei a pregar para ele, comecei a mostrar algumas coisas para ele, orar por ele, viu? Porque a oração também faz parte da obra de evangelização. Eu vou resumir a história para você dar glória a Deus. Ele aceitou Jesus, casou e a mulher também aceitou Jesus. A crente. Quando eu vim embora para o Piauí, ele era líder de jovem lá da igreja dele, lá no Berlândia. E ele e a esposa, né? Então, irmãos, esteja sempre preparado. Faça como Paulo, lá no versículo 7, Filipenses 1:7. Ele contava com o apoio da igreja, não apenas nas prisões, mas também na defesa do Evangelho. Defenda o Evangelho. Defenda o Evangelho. Tá bom? Versículo 8, irmãos. Versículo 8 é o último versículo que nós lemos. Diz o seguinte: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Em entranhável afeição de Jesus Cristo. Pega a canetinha, circula, entranhável. Circula também a palavra saudade. São duas palavras muito fortes, irmão. Muito forte, que Paulo usa aqui. A palavra que foi traduzida como saudade aqui no original é esplagikná. O que é esplagikná, pastor Disseu? É tremendo isso aqui. Esplagikná é uma palavra grega que era usada para descrever a união de 3 órgãos do corpo humano: coração, pulmão e fígado. Coração, pulmão e fígado. Na cultura grega, qual é o centro das emoções? Coração, tá ali, doutor, tá no meio do coração, do pulmão e do fígado, né? Então, o sentimento que Paulo tinha por essa igreja vinha do fundo do coração. A saudade que ele sentia não era a saudadezinha ré, sem futuro. A saudadezinha que eu lembro aqui, mas depois já esqueço. Não, meu irmão. Esse povo estava no coração de Paulo. Mas de verdade, de verdade. Né? Então, esplagikná fala desses órgãos superiores, coração, fígado e pulmão, que segundo a cultura grega, aqui era o centro das emoções, era o centro dos sentimentos. Tá? Então, onde é que está o sentimento mais forte? Está no coração. Então, pois vocês estão no meu coração. É a palavra que ele usa aqui. Tá?
E olha o que ele diz aqui. Porque Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vós, e eu tenho em entranhável, das entranhas, coração, pulmão e fígado, afeição de quem? O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo assim: o amor que eu sinto por vocês é parecido, é semelhante ao amor que Jesus tem por vocês. Eu amo vocês, é do fundo, assim, sabe? É entranhável. Eu amo vocês como Jesus ama. Eu te amo demais. Eu amo, se Paulo fosse mineiro, ele ia dizer: eu amo vocês demais da conta. Mas demais da conta mesmo. Fosse mineiro, né? Eu amo vocês igual, né? Na mesma intensidade. Eu tenho por vocês a mesma compaixão que Jesus tem. Eu te amo como Jesus te ama. É um amor verdadeiro, é o ágape. Como é que Jesus ama, irmão? Jesus ama no ágape, de forma incondicional. O amor de Jesus por nós não depende de nada. O Filos depende, o Eros depende, o Storge depende. Mas o ágape, que é o amor de Deus por nós, ele não exige nada em troca. E é nesse nível que Paulo amava os filipenses. É o mesmo sentimento, sabe? A mesma afeição que Cristo tem por eles. Porque quando nós amamos alguém nesse nível, é porque Deus plantou esse amor no nosso coração. Só consegue amar no ágape quem tem a raiz, essa raiz de amor plantada por Deus dentro do coração. Ágape é só para crente, irmão. Só para crente. Ágape, amar no ágape é só crente, porque é um amor de Deus. Entendeu? É o amor que não pede nada em troca. Não precisa ter o mesmo sangue correndo na veia, não precisa ser amigo, não precisa ser bonito, não precisa nada. É o ágape. Entendeu? É o amor que Deus tem por nós. E o crente, irmãos, o sentimento que o crente tem é o sentimento de Cristo, porque o Espírito de Cristo mora dentro de nós. Então, se o Espírito de Cristo mora dentro de mim, então eu sou capacitado a ter o quê? O sentimento de Cristo. A sentir o que o meu dono sente. Certo? Então, olha aqui, o Filho de Deus, ele é templo e morada do Espírito. Então, ele tem o quê? Os sentimentos de Deus. Ele ama o que Deus ama. Ele odeia o que Deus odeia. Ele se aproxima do que Deus se aproxima. Ele se afasta daquilo que Deus se afastaria. Por quê? Porque ele tem dentro de si os mesmos sentimentos de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu amo vocês como Jesus ama vocês. É um entranhável sentimento de Cristo. E esse amor, ele vem de dentro. Ele vem, sabe, do fundo da minha alma, do meu coração, do meu pulmão, do meu fígado. É um negócio profundo. Certo? Eu trago vocês sempre aqui na minha mente. E Deus é testemunha que eu sinto isso de vocês. Entendeu? Paulo está dizendo: eu não gosto de vocês, eu amo vocês. Deus é testemunha que eu amo vocês do fundo do meu coração. Como Jesus vos ama, eu amo. É o que Paulo está dizendo aqui, versículo 8. É amor muito, irmão. Fala aí para seu vizinho: você tem que me amar desse tipo. Pergunta para ele: você me ama desse jeito, irmão? É do fundo, sabe? Porque se você ama seu irmão nessa intensidade, você não vai ficar emburrado com ele, se ele pisar no seu pé. Talvez a pessoa não está num dia bom, aí ele vai lhe cumprimentar, ele não dá aquele sorriso. Rapaz, fulano, ó, mal lhe cumprimentou. Eu já não ia com a cara dele, agora que eu não vou mesmo. Cadê o amor, meu filho? Então, se não pôr um tapetinho vermelho para o alecrim dourado de Jesus aí, já está todo emburradinho. Cadê o amor entranhável da afeição de Jesus Cristo pelo irmão? Cadê? Não, porque se não fazer o que eu quero que faz, se não falar comigo do jeito que eu gosto que fala, eu já viro a cara. Eu já fecho meu coração, pois você não tem que amar mais. Você precisa buscar da parte de Deus um amor verdadeiro pelo seu irmão.
Pastor, mas esse irmão é difícil demais de amar, esse irmão vive... Meu filho, é porque o seu irmão que é difícil de amar não é diferente de tu. Não é. Porque Deus, ele lhe pede para você amar um pecador como você. Deus, ele nos pede para nós amarmos pessoas que são tão pecadoras como nós. Lembra do Sermão da Montanha, quando a gente fez a exposição aqui? Eu estou triste, eu estou sim, por quê? Porque estão falando mal de mim. Rapaz, se tu conhece a Deus, tu sabe que se estão falando, que tu é muito pior do que estão dizendo. Pastor, eu estou triste, porque eu estou chateado, estou revoltado, eu não volto mais. Por quê? Porque não estão me tratando bem. Rapaz, se tu realmente conhece a Jesus, tu sabe que tu está sendo tratado melhor do que tu merece. Entendeu, irmão? Então, o amor a Deus, conhecer esse amor, viver perto desse amor, viver cheio desse amor, muda a forma de nós tratarmos as pessoas. E é exatamente este o amor que o apóstolo Paulo nutria pela igreja em Filipos, pelos irmãos filipenses. É isso que fica claro quando nós lemos aqui o versículo 8. Ele se recorda desses irmãos com amor, né? Fica de pé comigo aí, irmãos. Fica de pé. Pode ficar de pés. Bendito seja o Senhor. Quero convidar o Ministério de Louvor para cantar um hino. Se for possível cantar aquele hino lá no playback, pode ficar à vontade, tá bom? Que eu pedi vocês. Que tipo de pensamento que enchia a cabeça de Paulo? Pensamentos de amor. Quem é que morava na mente do apóstolo? Vingança? Eu vou me vingar daquele soldado que me deu aquela ataca quando eu estava lá em Filipe. Não. O que enchia a mente desse homem era saudade dos irmãos, era amor. Rapaz, aquele povo foi bom demais para mim. Aquele povo cuidou demais, aquele povo nunca me esqueceu, aquele povo nunca me deixou na mão, aquele povo foi uma bênção. Eu amo demais aquele povo. Irmãos, você pode encher a sua mente de memórias que renovam as suas forças, ou você pode encher sua mente de lixo, que vai deixar você depressivo, angustiado. Ao invés de encher seu coração de lembranças da maldade que fizeram com você, encha seu coração de amor. Lembra dos livramentos que Deus já fez na sua vida. Lembra do quão bom Deus foi contigo. Lembra das pessoas que te ajudaram, ao invés de ficar enchendo a sua memória de gente que não te ajudou. Enche o seu coração disso aqui, ó, de amor, de coisa do céu. Faz isso. Sabe por quê? Porque se você encher seu coração daquilo que é bom, se você trazer para a sua memória, como Jeremias, somente aquilo que lhe dá esperança, você vai estar no caminho certo para Deus completar a obra que Ele começou na sua vida. Oh, glórias sejam dadas ao nome de Jesus, irmãos. Eu quero convidar os irmãos para nós orarmos a Deus, e depois nós vamos cantar. Playback? Doutor Hugo, vem cá, cooperador Hugo Leal vai fazer essa oração, e na sequência você continua de pé, nós vamos já cantar um hino aqui, e o Espírito Santo vai gravar no seu coração aí, tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, para você colocar em prática e para você pregar para as pessoas. Vamos orar. Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dobremos a nossa cabeça, fechemos os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos colocar o nosso pensamento diretamente em comunhão com o nosso Jesus Cristo. Vamos começar a pensar no que foi falado, vamos começar a pensar na semente que foi semeada, vamos começar a fazer essa semente frutificar e brotar. Senhor nosso Deus, abra as nossas mentes, abra o nosso coração, abra as nossas entranhas para o teu entendimento,
Abra, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, o entendimento do alto, para que nós possamos ser verdadeiros apologetas, para que nós possamos ser verdadeiros missionários, para que nós possamos divulgar, para que nós possamos fazer o Teu ID, e que nós possamos, Senhor Deus, falar da Tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus, ser fruto do Teu amor, que nós possamos, Senhor Deus, falar, que nós possamos, Senhor Deus, produzir, que nós possamos, Senhor Deus, ter a atitude do Teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Teu Filho, e seremos, Senhor Deus, verdadeiros cristãos, que nós possamos, Senhor Deus, ser indicados como um dos tais, que nós possamos, Senhor Deus, refletir a Tua imagem, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e que todos possam Te ver, não só no nosso falar, mas como também nas nossas atitudes e ações. Guarda, Senhor Deus, a Tua palavra, imprime, Senhor Deus, a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, nas nossas entranhas, que nós possamos com veemência saber responder àqueles que possam nos perguntar, que possam nos confrontar, que nós possamos ser entendidos da Tua palavra, que nós possamos ser esclarecidos pela luz do Teu Evangelho, que vem através do Teu Espírito Santo, e que nós possamos, Senhor Deus, ser um verdadeiro cristão. Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Fica de pé para a gente adorar o nome de Jesus. Quem começou a boa Se você souber esse hino, é fiel, vamos cantar para a glória de Deus. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Vamos cantar, irmãos? Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, e agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Canta, povo de Deus! Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá.
mais fiel que o meu Deus. Nunca houve e jamais haverá. Quem pode levantar a mão para o alto e glorificar o nome daquele que começou a boa obra em nós?